Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda, bem-vindo a esse canal, o canal do DRC, do Descomplicando Raciocínio Clínico, canal que tem por objetivo levar informação descomplicada, precisa e que potencialize o seu raciocínio clínico na hora de atuar como fisioterapeuta e osteopata, as mais variadas queixas das pessoas que se tornam nossos pacientes, que nos procuram ajuda no nosso ambiente de reabilitação. Eu sou o professor Rodrigo Ângelos, sou fisioterapeuta e osteopata, mestre em ciências da reabilitação, e nesse vídeo nós vamos falar sobre um caso que eu atendi recentemente no consultório, de um paciente que chegou me procurando por dor no glúteo e dificuldade de caminhar. Esse é um caso constante e frequente que a gente observa nos nossos consultórios, né? Pacientes que vêm com dor no glúteo e algum grau de incapacidade, que nada mais é do que o mancar, né? Primeiro de tudo, a gente precisa pontuar que na história clínica desse paciente, né, na história clínica, é um paciente que tem dor lombar. Que antes dele chegar para mim no consultório, ele já tinha consultado com quiropraxista, já tinha consultado com feito quiropraxia com aplicação de ventosas, agulhamentos e outras manipulações também. Agora, se eu não me recordo até tão bem, mas até por massoterapia ele passou. Alguma coisa que é importante de nós sempre reconhecermos quando a gente trata ou recebe um paciente com dor lombar, com algum grau de radiação para glúteo, mas que não passa do joelho, são alguns fatores que são importantes. Primeiro deles, dor lombar é a maior incapacidade física que atinge os seres humanos, é um problema de problema epidemiológico, vamos dizer assim, de impacto socioeconômico enorme para as populações, para os sistemas de saúde. Nesse exato momento, segundo alguns estudos nos sugerem, aproximadamente 10% da população mundial está com dor nas costas. Isso é um impacto muito alto, muito maior do que muitas doenças que acometem e que levam inclusive o ser humano à morte. As causas e as origens da dor nas costas, elas sempre são multifatoriais. Independente ou não de termos alterações estruturais que sugiram isso ou que sejam alterações exclusivamente funcionais. Geralmente já é de conhecimento de todos que aproximadamente 95% das queixas dos pacientes com dor nas costas não tem relação com alterações estruturais, né? Isso tem relações com alterações funcionais do indivíduo como um todo dentro do contexto biopsicocomportamental, e é por isso que o maior fator de risco para dor nas costas é estresse e ansiedade, e a melhor ferramenta de prevenção e tratamento é o exercício. A gente sempre deve tentar estratificar se a dor lombar do paciente ela é uma dor de origem inespecífica ou se ela tem algo específico, né? Inespecífica, qual é a origem dentro do modelo biopsicocomportamental, ou se ela é específica, qual é o fator causal. E sempre, quando a gente suspeita disso, a gente precisa descartar as bandeiras vermelhas, porque as bandeiras vermelhas é algo que nos dão ideia de alterações específicas, e dentro dessas alterações específicas podem ter patologias que não estão ao alcance do nosso fisioterapeutas, osteopatas, como fraturas, tumores e infecções. E esse paciente ele vai precisar de uma emergência sobre um olhar médico. A única alteração específica que a gente consegue atuar fisioterapeuticamente falando com efetividade são as alterações sobre as raízes neurais de ordem compressiva ou química oriundos das hérnias de disco, das estenoses foraminais, das estenoses do canal vertebral, onde a gente consegue ter uma abordagem na grande maioria dos casos, de forma efetiva.
No caso desse paciente, que é muito interessante, é uma dor localizada no glúteo que não passa do joelho. Isso já é um critério de estratificação que eu sempre gosto de ensinar para os fisioterapeutas. O critério de dor passar do joelho, ele soma muito dentro da história clínica de ser uma possível radiculopatia ou uma possível dor radicular, né? Algo que esteja irritando aquela raiz, juntamente com outros itens que eu vou colocar ali sucessivamente. Os estudos nos sugerem que aproximadamente 2/3 das pessoas que têm dor nas costas, elas referem algum sintoma nas pernas. Ou seja, eu preciso ter um bom diagnóstico diferencial para tentar entender a origem de todo esse contexto, da onde está vindo, como eu vou inserir esse paciente no modelo de tratamento, quais ferramentas eu preciso lançar a mão para diagnosticar e para tratar, para dar resultado para o paciente. Tá? Então essa já é uma informação relevante, não passa do joelho, então a gente já teoricamente diminui a probabilidade de ser uma radiculopatia, né? Do tipo raízes baixas, porque eu posso ter radiculopatias que os sintomas vão para a região anterior da coxa, que vão acometer as raízes mais médias, que formam quem? O nervo femoral, né? Então essas raízes médias podem gerar uma sintomatologia clínica mais anterior da coxa, raízes de L3, raízes de L4, raízes de L5, que compõem o nervo femoral. Dentro desse cenário, outra coisa que eu preciso perguntar para o paciente é se ele tem sinais neurológicos, como dormência, formigamento e alterações de força e de equilíbrio. No caso desse paciente, é negativo, mas isso aqui também conta clinicamente positivo para se somar a uma radiculopatia ou até mesmo dores irradiadas. Se tiver a presença de dormência, formigamento, alterações de equilíbrio, eu tenho um comprometimento neurológico e aí esse paciente ele se enquadra numa radiculopatia, e não somente com uma dor irradiada. Pois bem, eu tenho um paciente no meu consultório que chegou, ele está com dor localizada no glúteo, ele tem um grau de incapacidade. Ele não tem bandeiras vermelhas, ele já tentou o tratamento manipulativo e com recursos manipulativos que são efetivos, né? E recursos que não são efetivos, como ventosa, agulhamento, para esse tipo de perfil de paciente. É um paciente que está com sintomas há 2 semanas, então eu lembre que eu sempre falo aqui a linha do tempo das alterações neurológicas. Eu posso trabalhar numa janela de 12 a 15, 16 semanas com segurança para evitar danos permanentes nos meus pacientes que apresentem uma possível alteração neurológica. Então esse paciente ele está com 2 semanas. Ele não tem sinais neurológicos. Ele não tem sinais neurológicos de formigamento, dormência e alterações de sensibilidade. Ele não se queixa disso, tá? Ele se queixa quando ele acorda de manhã, ele sente mais dificuldade, tem mais dor, dificuldade nos primeiros passos, e depois que ele dá os primeiros passos, ele se sente melhor e às vezes passa o dia inteiro sem dor. Tem algum grau de dor para trabalhar sentado, mas inclusive consegue arriscar algum trote, alguma corridinha ao brincar com o filho sem dor nenhuma. Quando deita, incomoda um pouco e tem uma perda de qualidade de vida do sono por conta dessa dor. Ou seja, eu tenho alguns eventos que são sugestivos de alguma alteração funcional, né? Ficar muito tempo deitado, com pouco movimento, piora o quadro clínico desse paciente. Ficar muito tempo sentado, com pouco movimento, piora o quadro clínico. Quando eu coloco isso tudo, eu entendo esse cenário geral, eu preciso ir para o exame físico, né? O exame físico ele vai me gerar o diagnóstico diferencial.
O diagnóstico diferencial, ele faz parte, juntamente com o diagnóstico de exclusão, de uma forma de a gente excluir. O diagnóstico de exclusão é uma das melhores formas de a gente diagnosticar, porque a gente começa excluindo e vai ficando com as hipóteses mais plausíveis de acordo com a história clínica e o exame clínico, tá? Então, por exemplo, as bandeiras vermelhas é um diagnóstico de exclusão. Eu já praticamente excluo, né, patologias graves, fraturas, lesões, infecções, né, síndrome da cauda equina, por aí vai. Eu coloco esse paciente, primeira coisa que eu faço quando eu tenho um paciente que eu duvido de uma síndrome compressiva por hérnia de disco, objetivamente, ou por uma estenose do canal foraminal, é fazer o slump test. Tá? Por quê? Porque o slump test, ele é um teste que tem uma alta sensibilidade e especificidade, que são razões de acurácia, que nos dá uma perspectiva de confirmar ou excluir com uma certa segurança uma determinada questão clínica. No caso do slump test, ele tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade, ou seja, se ele der positivo, a probabilidade de eu estar diante de uma hérnia de disco que esteja irritando o nervo é alta. E se der negativo, é também alta de dar negativo, tá? Eu apliquei esse teste no paciente e o slump test foi negativo. Para não dizer que ele foi completamente negativo, eu levava o paciente na barreira, flexão cervical máxima, e o joelho dele não estendia por completo, porque primeiro trancava na limitação do encurtamento miofascial, e quando eu segurava o joelho e forçava um pouquinho mais para esticar o joelho, ele sentia alguma dorzinha no glúteo, mas bem de leve. O teste que foi positivo foi o LASEG. O LASEG foi positivo, então eu passei ele do slump, sentado, para deitado, e fiz o teste de elevação da perna reta. Quando eu elevei a perna, imagine que aqui são as duas pernas dele, quando eu elevei a perna aproximadamente 20, 30 graus, ele já levou a pelve junto e referiu a dor no glúteo. O LASEG teste, ele é um teste que tem um nível de sensibilidade muito, o nível de acurácia dele é bem discutível, tá? Ele tem uma sensibilidade alta e uma especificidade baixa. Isso confunde um pouco. E segundo os principais autores de estudos de acurácia, a gente sempre tem que tentar lançar a mão dos testes que têm maior especificidade primeiro, que é a melhor variável de a gente tentar excluir. Quando dá negativo, se a especificidade é alta, eu confirmo a exclusão, entre aspas, né? Porque vai sempre somar com o contexto geral. A gente não diagnostica só com um teste, né? Mas a gente usa primeiro o teste mais específicos, tá? Então, eu usei aquilo que eu tinha de melhor para usar de teste clínico, que é o slump, deu negativo, e eu fui para o LASEG. O LASEG, ele me mostrou ser positivo, o que teoricamente me diz que há alguma dificuldade na excursão desse nervo, na mobilidade do nervo ciático, com o joelho esticado. Com o joelho dobrado, ao esticar, não se mostrou tanto, porque ficou inclusive numa barreira miofacial de encurtamento do paciente. Pois bem, isso daqui pode me dar uma ideia de ter uma relação sim com uma hérnia de disco, mas também de eu estar diante de uma disfunção neurodinâmica, que nada mais é do que um mau funcionamento da dinâmica do nervo. Pois bem, eu não tenho nenhuma estrutura aqui para mostrar. Vou pegar esse cabo aqui do meu celular. Um nervo, ele tem, né, quando a gente estica a perna está reta, eu faço isso aqui, ele precisa se alongar, ele tem que se alongar, porque ele não está completamente esticado dentro da perna, ele está como se fosse assim enrugadinho. E que quando eu estico a perna, o paciente começa a esticar a perna, esse nervo ele tem que se alongar. Esse é o princípio do slump, esse é o princípio do LASEG, que são testes de mobilidade neuromeninge, tá? Segundo os principais estudos, quando a gente tem uma irritação desse nervo
por um problema na raiz, por uma hernia de disco, uma estenose ou algo no seu trajeto, eu perco, eu diminuo essa capacidade de esticar, essa capacidade da dinâmica, da neurodinâmica do nervo. Então esse LASEG positivo, ele pode me dar um indicativo de uma disfunção neurodinâmica, tá? Então eu fico com essa possibilidade aqui num primeiro momento como uma hipótese mais ou menos. E a hérnia de disco eu deixo ela menos. Por quê? Porque eu não tenho um slump tão característico. Porque eu não tenho sinais neurológicos. E eu não tenho uma dor irradiada abaixo do joelho. E essa dor ela não se estende para o anterior da coxa, ela fica bem localizada no glúteo. E que quando eu fiz o LASEG teste, eu consegui reproduzir os sintomas do paciente, o que é fundamental para a gente tomar decisões clínicas. Ou seja, eu fiz uma coisa, eu fiz um teste que estira o nervo, e ao estirar o nervo, eu reproduzi a dor real que ele sente. Tá? Ou seja, eu tenho uma informação valiosa de alteração da mobilidade, da dinâmica desse nervo. E eu vou precisar atuar nisso. Uma das formas de a gente tentar avaliar se o nosso diagnóstico é correto é aplicando o tratamento. Né? É colocar algum tipo de informação terapêutica sobre esse nervo e observar a resposta. E o que eu fiz, que é de mais efetivo para tratar uma disfunção neurodinâmica? Abrir forame e mobilizar o nervo. E eu optei por mobilizar o nervo em deslizamento. Tá? O deslizamento ele tende a colocar menos carga do que a mobilização neural em tensão. Eu consigo dosar melhor a carga que eu estou aplicando sobre esse nervo, numa amplitude onde o paciente reage bem, e eu vou aplicar isso e vou ver como ele reage. Como que ele pode reagir? Qual é a minha expectativa? Primeiro, o que eu mais quero observar? Se eu vou ganhar a amplitude do LASEG. Isso é um sinal clínico importante de melhora. Se eu colocar e fizer um teste funcional no paciente, ele melhorar, também é um teste positivo. Entrei com a mobilização neural, um deslizamento, abre forame, 30, 40 vezes de mobilidade de abertura de forame e desliza, aplica 15, 30 repetições dentro de uma amplitude que o paciente não sinta. Flexão de joelho com plantiflexão, extensão de joelho, flexão de joelho com dorsiflexão, extensão de joelho com plantiflexão. Flexão de joelho com dorsiflexão, extensão de joelho com plantiflexão. Ou seja, eu estou sempre deslizando o nervo. Quando eu coloco em plantiflexão, lá na periferia, na extremidade, eu estou tirando tensão do nervo. Quando eu coloco dorsiflexão, eu estiro o nervo. Por apresentações estruturais, topográficas de posicionamento da relação do ciático com a região tornozelo e pé. Quando eu estico o joelho e eu coloco dorsi, eu tensiono o nervo, que é o LASEG teste. Então, quando eu mobilizo levando o joelho em flexão com dorsi, eu tiro tensão, coloco pouco tensão, na realidade, pouca, e quando eu estico o joelho com plantiflexão, eu também coloco menos tensão do que colocar e mobilizar ele no padrão de extensão de joelho com dorsi ou de flexão de joelho com dorsi, tá? Então, dentro desse mecanismo de mobilidade, eu fico dançando com o nervo do paciente. Eu fico fazendo isso aqui, com ele, esticando e alongando ele sem nunca colocar a tensão máxima e fazendo com que ele deslize dentro das relações anatômicas do nervo, do perineuro, do endoneuro, a capacidade de deslizamento desse conjunto neural, na anatomia do nervo. Fiz essas 3, 4 sequências de abertura de forame com deslizamento neural e o paciente melhorou, ou ele ganhou o dobro de amplitude do LASEG teste. O dobro de amplitude. Depois eu usei outros recursos terapêuticos
que potencializaram a melhora funcional da coluna lombar e também apliquei algumas liberações, algumas manipulações de tecidos moles para tentar melhorar o trajeto do nervo. O paciente saiu ligeiramente melhor, com uma diferença pequena na consulta, do começo da consulta, e orientei ele a fazer o trabalho de mobilidade, de automobilização neural em casa, onde ele está sentado, ele estica o joelho e olha para o teto, dobra o joelho e traz o queixo no peito. E fica fazendo esse movimento aí 2, 3 séries de 15, 10 repetições, dando uma ligeira forçadinha no ganho da extensão do joelho. Esse paciente me mandou mensagem hoje, né, dizendo que ele está se sentindo bem fazendo exercício de automobilização com base no slump, na posição do slump, e ele acha que está melhorando com o exercício. Ou seja, eu estou dando uma dose em casa também de mobilização neural junto com o tratamento de consultório para que concomitante esse paciente tenha uma melhora gradativa. Tratar um nervo é isso. Eu tenho que testar o tempo todo. Teste positivo e reteste. Teste positivo, daqui a pouco ele pode se tornar negativo. Nem sempre, quando eu tenho uma disfunção neurodinâmica, eu terei problemas neuropáticos, né, de dor neuropática. Hoje tem estudos que mostram que muitos pacientes com dores neuropáticas, com alterações neurológicas, como hernia de disco, entre outras, tendem a apresentar características neuropáticas também. E nociceptivas, melhor dizendo, do que neuropáticas. Tá? Ou seja, pacientes com hernia de disco têm dor só neuropática, Rodrigo, por isso que irradia para a perna, não é o que os principais estudos me mostram. Tá? Por mais que tenha essa característica de o paciente tender a ter dor neuropática, a gente não pode se basear exclusivamente nisso. Esse é um paciente clássico de disfunção neurodinâmica, onde ele reage positivamente com a mobilização neural, com um corpo de evidências absurdo já sobre isso, né? Mostrando a efetividade da mobilização neural para pacientes nesse sentido. É um paciente que já tinha uma dor exclusiva no glúteo, muito próximo já de padrões de centralização, não tinha aspectos de dor que o tiravam do seu trabalho, que tinham um impacto muito grande na sua qualidade de vida, por mais que isso afete de alguma forma. E agora eu espero que ele vai evoluindo bem, vai evoluir com as mobilizações neurais na casa de 14 até 31, 36 dias. Esse paciente estabilize o seu quadro clínico, como a gente vê na maioria dos estudos que mostram aí de 4 a 5 semanas os resultados das mobilizações neurais, como um tratamento para dor nas costas, para pacientes com disfunções neurodinâmicas. Pois bem, esse é um caso que é um grande desafio clínico, né? Porque a dor no glúteo ela é muito multifatorial. Eu tenho pacientes que têm dor no glúteo, e a gente vê a literatura referindo isso, para tensões da musculatura profunda, né, como uma síndrome da dor glútea profunda, que geram repercussões neurológicas ou não, as síndromes dos piriformes, as síndromes da dor glútea profunda voltada ao músculo glúteo médio, trigger points na região do glúteo, rigidez na região sacroiliaca, coxofemoral, que podem gerar dor no glúteo, alterações degenerativas da articulação coxofemoral, as coxartroses que podem gerar dor no glúteo, síndromes facetárias lombares, que quando a gente coloca carga, a dor irradia para o glúteo, ou seja, são muitas possibilidades, né? Aqui eu levei na direção da disfunção neurodinâmica por todo o caminho que eu apresentei desde o começo para vocês. Pois bem, o mais importante nisso é a gente entender a possibilidade clínica, o diagnóstico, o tratamento e a confirmação do diagnóstico através do tratamento e colher a melhora do paciente já nos primeiros momentos de tratamento e nas primeiros dias de tratamento, onde o paciente se sente melhor com aquela abordagem clínica. É um paciente agudo, de 2 semanas,
o que facilita muito, ao contrário do paciente crônico, que já tem outras variáveis envolvidas em quadros dolorosos que podem sim ter disfunções neurodinâmicas associadas. Tá bem? Vamos chegando ao fim de mais um estudo de caso aqui nesse canal do DRC. Se tu gostou, foi bom para ti, deixa o teu like, comenta aqui o que tu achou do caso, se for alguma dúvida, se eu comentei alguma coisa que foge do que tu aprendeu, ou mesmo se eu falei alguma coisa que tu julga que seja equivocada, ou o que te somou mais ao teu raciocínio clínico que pode fazer diferença na tua prática clínica como fisioterapeuta. Se tu ainda não segue o canal aqui do DRC no YouTube, não deixe de te inscrever para tu estar sempre recebendo esses vídeos aqui na íntegra. Nós temos mais dois principais canais do DRC, que é o canal do Instagram e o canal do WhatsApp. O canal do Instagram, vídeos, conteúdos, stories, né? Esse vídeo de caso ele sai dos stories, onde eu discuto com o público, e o canal do WhatsApp, onde eu mando artigos e mando outros conteúdos que são relevantes para a nossa prática clínica fisioterapêutica. Tá bem? Foi um prazer ter a tua companhia até aqui o final. Conte sempre comigo, estou aqui para te ajudar. Até o próximo vídeo.